Fala, mestre! Está no ar mais um Pode Exponenciar, podcast que tem como intuito fazer parte positivamente da história da sua software house. Lembrando que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, tem um episódio novo em nosso canal. E hoje a gente vai estar aqui com a Isa Valota e a Aline. A gente vai falar um pouquinho sobre o ambiente comercial dentro de uma software house. E Isa, o que você tem de dificuldade para passar metas para o seu time, né? Esclarecer todos os objetivos chaves ali que eles têm que perseguir. Tá, legal. Eu acredito que a dificuldade ela vem muito quando a gente não tem clareza, né? Então, hoje aqui na Soft House Exponencial, a gente tem aí nossas reuniões de radares, né? Onde o Túlio, que é o CEO, ele tem esse encontro com a gente, onde ele mostra os dados, os indicadores, né? O quão distante a gente está da meta, o que falta. Então, quando a gente vai falar de meta, a gente tem que deixar muito claro para o nosso time o porquê daquela meta. Né? E principalmente que é uma meta de acordo com o histórico da empresa, de acordo com o que a empresa precisa alcançar. Né? E eu diria que fica difícil, Lucas, quando a gente não tem a junção de 3 coisas que é extremamente importante para motivar a equipe. Né? Então, muita gente pergunta assim, como que eu vou motivar a equipe? E aí tem vários fatores que contribuem para um colaborador desmotivado. E eu diria que muita gente pensa, reconhecer, né? A gente tem que reconhecer o nosso colaborador em público, aquele famoso elogio em público e dar feedback ali no privado, né? Isso é um dos fatores importantes que a gente motiva a nossa equipe, mas ele não é o único, né? Então, eu diria que a clareza é o principal ponto, porque se o nosso colaborador ele não está vendo uma percepção de progresso, sabe? Ele tem que sentir que ele está evoluindo, que ele está fazendo algo a mais para a empresa, porque senão fica muito aquilo de tarefa repetitiva e faz por fazer, né? Então, quando a gente não tem essa percepção que a gente está evoluindo, consequentemente, a desmotivação ela vai vir, ela vai chegar. Então, é a junção de 3 coisas. E aí envolve o papel da liderança, né? Conseguir mostrar esses caminhos, o plano de ação, como a gente vai executar. Não é só cobrar resultado, só cobrar meta. Não. Vamos lá. A gente vai dar clareza, mostrar o caminho, porque muita gente desmotiva porque não sabe nem para onde está indo, tá? Esses dias mesmo eu estava fazendo mentoria, perguntei qual que é a sua meta. Eu não tenho meta. Então, poxa, imagina. Isso é algo que pode desmotivar, sim, esse colaborador futuramente. Como que ele vai ter percepção se ele está evoluindo, o que está acontecendo, se a empresa está indo para outro patamar ou se não está, se ele não tem essa percepção, entende? Entendi. Então, a clareza é o ponto que eu diria primordial e é o papel da liderança conseguir dar isso para o time. Tá? Só que só ela também não é suficiente. Então, eu falo que é a junção de clareza, reconhecimento, que é você celebrar as conquistas ali com o seu time. Então, cara, aconteceu uma coisa legal, elogia ele em público, mostra que ele foi um exemplo e o porquê que ele foi esse exemplo. E, principalmente, dá autonomia. Tá? Então, é a junção de clareza, reconhecimento e autonomia com propósito. Então, você está evoluindo, eu estou te dando essa responsabilidade porque você vem evoluindo, você vem fazendo isso, aquilo. Então, deixa de ser, vamos dizer, aquela atividade chata, repetitiva, diária. Não, ele passa a entender que ele está fazendo parte, vamos dizer, de algo muito maior, você sabe? Dá um propósito para ele. Isso. Né? Só que se a gente não dá essa clareza, os caminhos, não mostra como tá os números da empresa, o que tá acontecendo, cara, não vai dar certo, vai desmotivar. Uma hora ou outra esse colaborador vai desmotivar. Sim, porque acaba ficando na rotina, né? Muitas vezes, aí se a gente não vai fazer um serviço do dia a dia, tem aquelas tarefas para fazer todo dia, e se você não tem clareza ou a própria liderança, né, não mostra tem aqui esse caminho que a gente vai chegar, e para a gente chegar aqui a gente tem que fazer isso aqui, e quando a gente chegar naquele caminho ali, a gente vai conseguir o nosso objetivo, a nossa meta, né? Então, Exato. Tendo essa clareza, acho que até motiva mais o time. E não espere que o time vai ter isso sozinho, não vai ter. Alguns até têm, só que por isso que tem o papel da liderança para isso. Cara, vamos lá. A gente tem essa meta, ela é totalmente alcançável. Sabe por quê? Porque o nosso planejamento é esse. A gente vai executar assim, assado, né? Então, a gente não tá só delegando, tá? A meta é essa, se vira, vamos embora. Aí, o que tem de líder que manda mensagem no grupo? Vamos pra cima, E, cara, você acha que você tá motivando, você não tá motivando nada. Entendi. Entendeu? E isso é muito comum na software house, tá? Muito, muito comum. Entendi. Eu acho bacana disso também, que a Isa tá falando,
Porque, assim, é um time, né? Então, por exemplo, quando ela dá feedback, essas coisas, ou quando a gente coloca uma meta para determinado produto que a gente tem que vender, né? Isso acaba motivando mais ainda todo mundo ali da equipe. Então, é um ajudando o outro. Então, essa motivação acaba que não é só para uma pessoa, é realmente ali para o time todo, e é sempre um ajudando o outro ali, todo esse contato aí. Entendi, acaba contagiando o time, de certa Sim, forma, Exato, positivamente. exato. E vocês trouxeram uma coisa muito importante, porque chega um momento que o líder, ele não vai precisar motivar, tá? Ele começa a inspirar. Então, é diferente. Então, o seu liderado vê você fazendo, opa, cara, olha só, a minha líder tá fazendo, por que que eu não vou fazer? Então, é muito liderar pelo exemplo, né? E aí já entra num ponto também que eu gosto, porque eu sei que muito líder de software house não faz isso. Que é o seguinte, quando a gente tem funções ou situações para a gente fazer e a gente quer ensinar, eu costumo falar, antes faz, valida, deu certo, você passa para o seu time. Porque aí você começa a guiar ali pelo exemplo. Então é diferente, não é só falando por falar, não, meu líder está fazendo, por que que eu não vou fazer também? Porque eu acho que até, por exemplo, até percebe, né? Se o líder, por exemplo, ele fala uma coisa e não pratica, Contraditório. o time percebe, né? Então, assim, pô, ele tá falando, mas ele mesmo não faz, então você meio que vai perdendo esse elo, né? Essa união com o time. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Total. Que se você perde esse elo para reconquistar também é complicado, né? E é por isso que muita gente fala que é muito difícil. Eu acho que eu vou entrar nesse assunto aqui, porque eu tô vendo que muita gente está fazendo isso, de contratar um gestor comercial direto para gerir ali a empresa sem ele nem ter vendido antes ou entender de vendas. Vou jogar essa pergunta para vocês. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que fica bem difícil dele conseguir motivar o time, ainda mais se ele não tem nenhum tipo de experiência. Como que ele vai comprovar ali para as pessoas do time que realmente o que ele está passando é algo que dá resultado? Sim. Então, fica complicado, né? Sim. Eu vejo assim também que se for alguém que não tem experiência, ele pode acabar poluindo o time que está interno ali já, também que já tem experiência Exato. no local, né? Então, assim, por ambiente de vendas, entra alguém que não tem expertise, fala, poxa, mas aí vai entrar aquela poluição, o pensamento do time, né? Eu penso assim, que, poxa, eu tô aqui no comercial há um tempo, já entendo todos os meandros, né? Todos os problemas já passou, poderia pelo menos me testar ali, tá testando outra pessoa de fora, então... Sim. Isso Acho que pode- desmotiva também. Ali no comercial pode, Desmotiva, né, total. desmotiva o comercial. E o comercial desmotivado é complicado, né? É muito isso. complicado. E acontece muito, tá? As empresas estão, tipo, como eu posso dizer, apavoradas ao ponto de, cara, preciso de um comercial, vou contratar um líder, um gestor. Calma lá. Antes de você ter um líder, um gestor, um supervisor, contrata ele como vendedor primeiro. Deixa ele mostrar trabalho, deixa ele estruturar alguma coisa para a partir daí, se tiver fit com o seu negócio, viu que ele tem técnica, ambição, gestão das emoções, que ele consegue ali, inclusive, muita gente falha de colocar o melhor vendedor como líder. E aí, às vezes, esse líder não sabe lidar com pessoas. E aí, você perdeu o seu melhor vendedor e tá ali com um líder que, ao invés de estar motivando ou inspirando, tá muito pelo contrário, né? Então, tem que ter cautela aí nessas horas por conta disso. É realmente que, assim, são habilidades, né? Que a pessoa, muitas vezes, tem muita habilidade técnica, mas, às vezes, para liderar ou para inspirar as pessoas, já não tem essa capacidade. Não é nem capacidade que eu falo. Às vezes, não tem o fit, né? Que fala. Ele é muito mais... totalmente diferente de você lidar com o cliente, né? Porque você já sabe o que você tem que falar com o cliente, algumas técnicas para você utilizar ali, do que você ter que lidar com pessoas. É diferente, entendeu? E a Aline tá sentindo isso na pele esses meses aí. Verdade. Quer contar um pouquinho desse ponto pra gente? Como tem sido a sua experiência? Não, mas foi uma coisa que eu falei que assim, é algo novo, porque é o que eu acabei de falar. É totalmente diferente você lidar com o cliente e você lidar com as pessoas. Com as pessoas. Mas, assim, foi uma das coisas que a gente falou. Quando a gente vê o líder fazendo, a gente pega de inspiração pra gente poder reproduzir também. E é isso que eu tô tentando fazer. É que essa aqui, até em charges que a gente vê na internet, em vários locais, né? A diferença do líder pro chefe, né? O líder inspira, então ele não tem essa questão de, muitas vezes, não querer passar conhecimento, vai passar dicas, né? O chefe, ele só vai mandar, geralmente, e executa e tá bom. Ou até aquilo que você falou, não, vamos lá todo mundo, vamos, aí... Manda pra cima, vambora. E aí, vocês entraram num ponto importante também, que é o seguinte. O Túlio, ele sempre fala do plano de carreira,
né? E que mais? A gente está falando muito o que motiva, o que desmotiva, né, os colaboradores. E quando você não tem um plano de carreira, você não sabe o que você pode alcançar dentro da empresa, cara, isso vai desmotivar também o colaborador. Então, o Túlio, ele fala muito daquele carreira em Y, né? Isso. Ou você vai lidar com pessoas para liderar, ou você pode se tornar um especialista, porque nem todo mundo tem a habilidade ali de lidar com pessoas. Sim. E tá tudo bem, né? Não é, porque muita gente acha que eu só vou evoluir se eu me tornar um líder, um gestor, em lidar com pessoas. E não é bem por aí, né? Tem outros caminhos que dá para você evoluir também e, consequentemente, se sentir importante dentro da empresa também. Então, a carreira em Y eu acho essencial para esse tipo de plano. Com certeza. Eu concordo perfeitamente. O Túlio sempre fala muito desse ponto, né, de carreira em Y, porque às vezes você pode perder um ótimo operacional, né? Que ele, possivelmente, você perderia muito o que ele tem a agregar botando ele como líder. Mas Exato. ele, como ali um especialista, ele alavancaria ali com outro, junto de um líder, né, ali também. Então, ele iria voar. Mas se você coloca ele e empurra sempre para líder, né? Ou se tem só essa visão de, não, a pessoa aqui, ela vai para líder, né? Isso acontece muito em software house também, que muitas vezes a pessoa mais antiga, ela acaba virando líder às vezes forçado, sem vezes, querer. Assim, né? Sem porque querer. é a única forma que tem para receber a mais. Então, cara, vambora. E não porque tem não diria o talento, tem o know-how, o conhecimento, a técnica para aquilo, né? E até para liderar, tem técnicas, né? Tem técnicas para isso. E a questão, acho que até de, ou às vezes, eu gostar também de liderar pessoas. Às vezes tem pessoas que são mais introspectivas para liderar pessoas, né? Não para lidar com o cliente, não para fazer algumas coisas, porque às vezes você vai acabar indispondo muitas vezes o seu time em alguns pontos, vai ter que, às vezes, conversar alguma coisa um pouco mais sensível, né? Então, muitas vezes alguém não quer se indispor. Ele quer mais chegar ali, trabalhar, executar, mas não quer se indispor com alguém ou com alguma pessoa da equipe, né? Então, às vezes, a pessoa fica desmotivada sendo um líder nesse ponto ali, né? E eu vejo muito o líder, geralmente, quando ele... não seria um cargo ali, né? O líder, as pessoas te enxergam como líder, né? Então, é um pouco diferente. Isso. Não adianta você falar, eu sou o líder, mas as pessoas não te veem como líder. Exato. E a maioria das pessoas que eu vejo que vai, assim, para esse caminho, é porque antes dele ser nomeado ali como líder, as pessoas já viam ele como líder. Então, é aquela pessoa que já estava ensinando, sem você pedir, sabe? Aquela pessoa que tá ali treinando, que tá... Cara, ele já tá agindo como líder, às vezes, sem ele saber. Sim. Né? Então, eu vejo muito isso acontecendo e aí você tem que estar de olho. Poxa, será que esse colaborador tem habilidade? Né? Por exemplo, eu fui líder não só aqui na Exponencial, como na antiga empresa que eu trabalhava. E, cara, tinha uma liderança lá, só que as pessoas vinham tirar dúvida comigo. As pessoas queriam saber quais técnicas eu estava fazendo. Então, todo mundo já me via ali como uma referência, entendeu? Então, é diferente, né? As pessoas me viam, mas eu ainda não. Aí, depois, eu consegui evoluir e tudo mais. E passei aí por essa trajetória. É todo um caminho, toda uma trajetória. Você vai forjando esse líder, né? Também, como você falou, vai ter já suas características que já vão sendo moldadas, né? Mas com o tempo você vai lapidando. Cara, e eu diria que, tipo, não sei, é como se estivesse na veia. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que escondem o que faz. Cara, o líder, ele não esconde. Ele vai mostrar, ele quer... Cara, vai por esse caminho que tá dando certo. E o que tem de empresa que esconde, tipo, eu não vou mostrar minha técnica. Por que eu vou mostrar minha técnica? Isso acontece muito em software house. Muito. Tá? Porque, assim, às vezes a pessoa fica com medo de perder. Poxa, eu sou a pessoa que tem um capital técnico aqui. Então, se eu passar para outro, eu vou perder esse... Ou seja, eu vou perder essa estrelinha que eu tenho. Ver como ameaça, talvez. Isso, ver como ameaça. Você não pode ver, né, como ameaça. Você tem que pensar assim na empresa. Então, o meu conhecimento ele tem que estar na empresa se eu não estiver mais aqui. Né? Ou, por algum motivo, sair de férias. Ou, sei lá, algum motivo me acidentou e ficar um tempo fora da empresa, por mais que não saia da empresa. Mas se você ficar fora, a empresa vai sentir. Então, a gente não pode ter essas questões assim, de sentir por um ponto positivo. Poxa... Ou a pessoa saiu, mas ela deixou tudo certinho aqui já. É a outra pessoa que está no lugar dela, enquanto ela não está aqui com a gente, conseguiu dar caminho, porque ela já estruturou, já passou conhecimento. Então, fez algo novo, inovou alguma coisa. Melhorou o que já tem ali também. Então, assim, acho que a pessoa tem que ser lembrada por isso. Tipo assim, que facilitou o caminho da empresa, não porque dificultou, porque ela está fora e eu não consigo prosseguir com isso, né? E as nossas reuniões de radares, as últimas, foi muito pautada nessa questão, né? Da liderança, o papel da liderança.
Porque às vezes a gente acha, não. Com a demanda do dia a dia, a gente está muito voltado para atividades ali diárias do que tá de olho na própria equipe. E, cara, acontece. Giza, já aconteceu com você? Já. Mas chega um momento que a gente olha, pera lá, meu papel é cuidar do time, é fazer o time performar e eu não tô conseguindo por causa disso, daquilo. O que que eu posso me organizar de produtividade? O que que eu posso fazer? Porque o meu papel é cuidar das pessoas. Sim. Fazer com que elas gerem resultado e não o resultado vir só de mim. Sim. Né? E caso isso não esteja acontecendo na sua empresa, já é o momento de você olhar. Cara, você não tem um líder, né? Você tem mais um funcionário que não está agindo como líder. E aí a empresa só está perdendo ali tempo, energia e dinheiro, né? Sim, porque nesse ponto do que a gente está falando, assim, o líder eu vejo muito ele como uma luz que vai iluminar o caminho, né, para os seus liderados. E desenvolver outras pessoas. E desenvolver, exato. Novos líderes Novos ali. líderes, sim, porque tudo bate no ponto de não reter conhecimento. Exato. Né, de você transbordar, de você passar. O líder tem que transbordar conhecimento, ele tem que passar para frente, né, para que outras pessoas possam seguir também. Né? Exato. E assim, Isa, o que você não tolera, tá falando muito sobre comportamento e tudo, né? O que você não tolera na equipe comercial? Que comportamento não é legal ali? Eu faço a pergunta para vocês duas, né? Assim, tanto para Isa, né, que é líder de equipe, quanto também para a Aline, assim, o que você não tolera até num colega ali de equipe que pode estar fazendo alguma coisa ali que não tá legal para agregar no trabalho de vocês? Tá, eu posso falar um pouco e depois a Aline contribui também. A competitividade, quando ela é maléfica, tá? Ao ponto de tentar trapacear o outro, algo que não é bom, porque a competitividade no comercial, ele vai acontecer, Sim. tá? Só que tem a forma que dá um desgaste mental e tem a forma que não é saudável. Então, esse é um primeiro ponto. Uma das coisas que eu não tolero também é vendedor que não gosta de ligação. Cara, pra mim isso não existe. Tá? Tem o não gosta e não faz, e tem os não gosta, mas faço, né? Você não gosta de ligar o quê? No contato telefônico mesmo? Telefone, só quer o WhatsApp. Só quer o WhatsApp? Porque agora, com a nova geração, né? Com as novas tecnologias, tem muita gente fugindo da ligação. Mas aí entra aquela crença, mas ninguém atende ligação hoje em dia. Tá, ninguém atende ligação hoje em dia, mas aí vem os porquê. Como que está sendo feita a abordagem? É aquela ligação invasiva, sem ter combinado com o cliente? Tá sendo como se fosse spam toda hora? Beleza, nem eu, tá? Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu faço é excluir. Só que aí vem o seguinte, se a pessoa se cadastrou na sua página, a pessoa quis conversar com a sua equipe e você vem falar que não liga, cara, a pessoa que se interessou não foi você procurando ela, Sim. Entende? Aí quer fazer o que é mais cômodo, o que é mais fácil. O WhatsApp, ele é mais fácil mesmo. Mas a forma de você se conectar com esse cara vai demorar muito e vai ser muito pior. E é ele que tá no controle, não é você. Então, cara, pega esse telefone e liga. Quebra suas barreiras e liga, que você vai ver que vai funcionar. Só que aí existem os métodos e aí, através de mentorias, né, a gente mostra o que atrai o cliente, quais abordagens pode ser feita, para você não ser aquele chato, aquele insistente, né? E aí vem várias técnicas aqui que a gente pode estar falando também, que eu falo muito que a gente tem que estar voltado muito para que a pessoa que a gente tá ligando vai ganhar, vai transformar na empresa dele. Então, cara, B2B é isso, não tem muito segredo. Se durante a sua primeira abordagem, eu diria que os primeiros 10 segundos, cara, você tem que saber muito bem o que você vai falar, porque a chance da pessoa desligar ou não querer continuar falando com você é muito grande. Então, a energia, o tom de voz, tudo isso conta nesses primeiros 10 segundos. Não pode ser aquela ligação morna, né? Oi, não. Tudo bem? Bom dia. Tipo, tem que ser uma coisa mais importante. Gás, energia. Né? Também não pode ser aquela coisa exagerada, gritando, não, que vai demonstrar desespero. Então, tem todo um equilíbrio aí para isso, né? Então, competitividade para o mal trapacear o outro. Não gostar de ligação. Cara, o vendedor tem que gostar de ligação. Vendedor que não gosta, vamos dizer, de procurar novos conhecimentos. Por exemplo, veio objeções. Eu só quebro de um jeito. O que te impede de ler livro, de ver outros vídeos, de como contornar de uma forma diferente? Cara, vendedor tem que estar atento a tudo. O que mudou, o que atrai, que forma diferente eu posso fazer, o que eu fiz que não foi legal. Então, buscar esse conhecimento, ser esse proativo e não depender só do líder, sabe? Vou esperar o meu líder chegar com a técnica. Não, cara.
A comissão é sua, a cota mínima é sua, a meta é sua, dá seus pulos. Né? E o líder, ele vê muito isso. Qual pessoa está sendo criativa? Né? Qual pessoa que está indo ali, trazendo técnicas, agregando mais para o nosso playbook e tendo essa performance boa, com certeza a gente, como que eu diria, não só bonifica, não só comissiona bem, como valoriza, né? Reconhecimento, né, dentro Exato. da empresa. Você falou de playbook. Você poderia esclarecer um pouco mais para o nosso público também o que seria um playbook? Eu vou Porque passar essa para a Aline esclarecer, que eu acho que... A Aline tá fera já também, né? Ela tava, até antes, né? Ela tava falando sobre a criatividade, eu ia até comentar sobre isso também, porque assim, a gente que trabalha no comercial, a gente tem que ser criativos, até porque cada atendimento com o cliente é diferente. Então, pode ser que você precise de mais criatividade para poder tentar gerar mais interesse aí no cliente, entendeu? Então, assim, a pessoa para trabalhar no comercial tem que ter a criatividade mesmo. E o playbook, o que acontece? É algo que faz com que a gente facilite ali, né, o nosso dia a dia, o nosso atendimento com o cliente. Porque, por exemplo, no playbook você pode colocar modelos de abordagem inicial com o cliente, pode colocar também como que você vai vencer uma objeção, qual a pergunta que você pode fazer ali com o cliente para você poder, de repente, captar algo a mais ali do cliente. Então, o playbook ele serve como se fosse a luz, né, que você falou. Sim. Playbook é a luz, porque você vai saber o que você faz no início, no meio e no fim do contato. Ele é exatamente para isso. Na linguagem técnica que a gente usa ali, né, desenvolvimento, suporte, implantação, a gente fazia um script. Então, seria um script do que falar, do que agir, né? Isso, exatamente. Colocaria também objeções também, vocês, tipo, esse cliente teve essa objeção. Então, eu agi assim para quebrar essa objeção. Sim, por isso que a gente fala também da criatividade, porque o playbook ele vai estar ali para você poder editar. Entendi. Então, se de repente você atender um cliente, ele te deu uma objeção que de repente você nunca recebeu algum outro atendimento, mas você conseguiu contornar ali e, deu certo, então a gente vai lá e vai colocar no playbook. Porque as próximas pessoas que entrarem, assim, para o time comercial, vai ter o playbook ali, já vão saber como que eles vão agir ali durante todo esse contato com o cliente. Entendi. Esse playbook, ele é validado por cada um ou só pela liderança? Qual que é o ideal, assim, nesse ponto? Então, geralmente... Posso falar? Pode. Então, a Isa, ela tem essa autonomia, né, de estar fazendo ali o playbook, como ela falou, tudo ela valida. Mas, como eu acabei de falar, se eu fizer um atendimento, eu vi que deu certo, determinada questão, passo para ela, entendeu? Ela analisa para poder estar acrescentando ali no playbook também. Entendi. Até porque a gente precisa realmente desse feedback para saber se dá certo. Sim. Sim. Os negativos também? Objeções que não conseguiram ser quebradas ou... Se, também por exemplo, se veio positivo. uma objeção nova que nunca aconteceu. Aí a primeira coisa, a gente se reúne, começou a vir uma objeção assim que não tem no playbook. Aí todo mundo senta, resolve, vê a melhor forma de contornar essa objeção e já coloca no playbook. Então, por isso que o playbook, ele não é algo feito uma vez só, esse a partir de hoje. Pum, não. Ele tem que estar em constante evolução, não só pela liderança, quanto os próprios vendedores. Porque, igual a Aline falou, a criatividade, cara, conta muito em cada parte do fluxo de vendas. Como assim fluxo de vendas? A gente tem o contato inicial, a gente tem a qualificação, a gente tem a apresentação, né? A gente tem ali, aí vem o contorno de objeções que pode vir, a gente pode antecipar esse contorno de objeção, aí vem a negociação, fechamento e ganho. Então, você viu que eu trouxe cada etapa do fluxo de vendas, tá? De um funil de vendas ali do comercial, não do marketing, né? Porque tem funil de vendas do marketing e tudo mais. E a nossa equipe, igual a gente falou, tem que estar alinhada. Cada etapa dessa, o que eu faço, como eu faço? Porque aí a gente já começa a tirar aquilo de que venda é o talento, a pessoa nasce com a venda. Não, cara, venda tem um cérebro por trás, tem uma técnica ali por trás, tem o que você precisa fazer. Então, o playbook, ele ajuda nisso, tá? O vendedor estudar, né? O vendedor se atualizar. E ali você vê também muitas perguntas repetidas. Então, vamos supor, tem um vendedor que está perguntando como qualifica. Cara, tá lá no playbook. Uhum. Você não leu, tem muita gente que lê, mas não aplica. E aí vem, por que você não está aplicando se tem no playbook? E não só eu diria que o playbook é o dicionário ali, mas tem que ter o comercial também. Quando o colaborador acaba de entrar, tem que ter o líder ali para treinar também essa pessoa. Você não vai dar só um playbook e falar, tome,
tome, se vira. Aham. Não, entendeu? Então tem que ter todo um treinamento, só que o playbook é o dicionário ali que vai estar com o cara. É o guia, né? É o guia, É o isso. guia dele, né? Entendi. É assim, nesse playbook ali, eu vejo que muitas software houses hoje, ela Não tem. não tem o playbook e também muitas vezes não tem nenhum time comercial também. Ou não falo nenhum time, mas uma pessoa ali focada no comercial, né? Muitas vezes É é o alguém de outro setor, é dono, o dono que sócio. tá. E isso impacta muito ali na venda, porque eu vejo assim que vocês, né, que estão no dia a dia com isso, com esse ambiente assim, de venda, de conversar com o lead e tudo, eu vejo que é bom você sempre estar estudando, porque você está falando muito, o playbook está estudando, buscando conhecer o público, né? Então, assim, muitas vezes o dono, se ele está captando o lead também, ele não está estudando o público dele a fundo. Por exemplo, meu sistema é RP ali para farmácia, por exemplo, ou é, a indústria, dos diversos setores que tem. Mas ele está focado no operacional, está focado na gestão da empresa, e vai ter que focar também na questão comercial. Eu acho que é muita coisa para uma pessoa, né? E Sim. acho que eu vejo que é um ponto importante, que muitas vezes o lead cai, e por ele estar com outras tarefas também, que o lead fica 1, 2 dias, uma semana ali depois que se cadastrou, isso aí Dá até esfria o uma lead, dor no né? coração. Esfria o lead, não esfria? Assim, se está numa campanha, ou até porque é o que eu vejo, muitas empresas têm ali a questão de estar acostumadas com indicação, né? E hoje só indicação a gente sabe que você não consegue alavancar seu negócio, você tem que ter ali outros meios, e outros meios hoje, o mais comum, né, o mais utilizado e o mais eficaz é via o Meta Ads, o Google Ads, né? Você fazer campanhas na internet. E você faz campanha, mas aí o seu lead cai e você fica uma semana ali esperando ele. Isso é um problema, não é? Para Com conversão. certeza, com certeza. Só que tem uma questão também. Tem as fases das empresas, inclusive quem for na imersão Software House da IX, que daqui a pouquinho a gente vai dar um recadinho referente a isso. O Túlio, ele passa exatamente quais são os momentos que você pode estar vivenciando. Aí tem a fase de sobrevivência, e vai indo, e o que você tem que fazer em cada fase dessa. Então, vamos lá, uma empresa que está começando agora, o seu foco 100% ali tem que ser em venda, tem que ser aumentar a caixa. E, eu não tenho dinheiro ainda para investir em um vendedor. Beleza, vai o dono ali, vai colocar as caras, e aí é onde eu falo. Aí eu acho que a Aline vai entender bem o que eu vou falar. Tem muitos donos que vieram por conta da programação, né? Por conta do olhar técnico e tudo mais. Só que o dono de software house, que entende de venda, cara, esse cara vai ter muito mais facilidade, muito mais resultado do que um cara que não entende nada de vendas. Entendi. Então, cara, é um momento que a sua empresa vai precisar, talvez, de você estar à frente e aproveita esse momento. Porque a partir da essência, igual é onde a gente fala, o Túlio, ele é um ótimo vendedor. Cara, você senta 5 minutos para você conversar com o Túlio de venda, você fica, meu Deus, dá para entender como tudo isso foi estruturado. E ele começou ali, ele e ele. Aí teve o Alessandro, só que o Alessandro era mais ali para a parte de programação. Então, você vê que é diferente quando tem aquela empresa que o dono tem um olhar de venda, sabe? Tem um olhar de criar oferta, de gatilhos. Porque, cara, você alavancar a sua empresa não é só sobre o produto, não é só sobre o software. Né? O Túlio, ele fala muito de nada adianta você ter o melhor software, com o melhor código, com a melhor... se você não consegue vender, não consegue alcançar clientes. Porque você vende uma ideia, né? Então o cliente tem que comprar essa sua ideia. Então, se o Ele fala, software... ninguém nasce falando, nasce, ó. Ninguém acorda falando, quero comprar um software hoje. Isso, é. Quero mudar meu sistema. Não. Sim. Então, O sol tá bonito hoje, vou comprar um software hoje, né? Seria mais fácil, assim, É, né? Mas sim. não, você tem que ter um poder de persuasão. Então, o que vai exigir do dono? Cara, você vai ter que ser muito melhor. Você vai ter que pensar em como eu vendo mais com mínimo de esforço. E aí vem a parte da IA, que está ajudando muito. Então, se você é uma pessoa sozinha ou que tem uma equipe enxuta, cara, você vai ter que estar muito mais ligado, tá? Em como você vai economizar esforço. Por exemplo, um dono sozinho, ele pode fazer prospecção ativa? Pode. Vai demorar mais para ver um resultado? Óbvio que vai, porque é esforço, cara, é quantidade. Então, por exemplo, como que eu otimizo isso? Aí é o momento de você ter, dependendo, o marketing, né? Conseguir alimentar suas redes sociais, entender mais sobre e-mail marketing, disparo de e-mails, como que a IA pode me ajudar a qualificar, por exemplo, já que eu não tenho um SDR, né? E aí vem tudo isso que pode ajudar você que está começando agora. Então, você vai começar, o Túlio fala muito
por exemplo, da gente que trabalha menos do que outras empresas no sentido de horário, de carga horária. A gente, por exemplo, aqui, se for colocar no cálculo, é quase 6 horas por dia, que é um trabalho de um estagiário, né? Só que aí vem o seguinte, o que isso exige da gente? Que a gente faça muito bem em pouco horário. Então, do que várias empresas que precisam de 8, 10 horas por dia para fazer algo que a gente consegue fazer em 6. Então, tá vendo? Exige muito mais ali da gente quando a gente tem recursos limitados, seja um horário limitado, seja uma pessoa limitada, e aí a gente consegue crescer de uma forma melhor. Isso seria até uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês também, como manter a equipe nos trilhos, né? Então, vai muito nesse ponto, né? De o horário é você otimizar o tempo, né? Então, tem que ter tudo muito bem claro para o time, o que vai fazer, como fazer, porque são 6 horas, como a gente trabalha também, tem que estar tudo, além de otimizado, né? Total. Tem que também estar tudo claro para o time fazer. A gente tem, por exemplo, planners, né? Que nos ajuda. E a daily também, né? Porque é onde a gente consegue organizar direitinho o que a gente precisa fazer ali do dia para poder alcançar a nossa meta. Isso vocês acreditam que foi um ponto positivo? É muito positivo, né? Bastante. Pra você ter uma ideia, a gente fazia antes, só que de uma forma, uma vez na semana. Tá? E aí, quando virava o mês, a gente pegava tudo o que a gente fez no nosso funil, como que estava o nosso funil. Era assim, não que não tinha um acompanhamento, sempre teve, mas de uma forma mais espaçada. E agora a gente tem todos os dias. Só que aí envolve aquilo também. Muita gente, como que eu vou fazer uma daily sem ocupar tanto tempo do time, porque acha que está perdendo e não ganhando ali. Ainda mais, presta atenção, a gente que trabalha 6 horas. Isso. Ainda tem a daily. Então, cara, para muitos parece ser algo impossível como a gente faz isso, mas é um momento que eu falo que é um checkpoint. Não é um momento de todo mundo desabafar, de ficar ali 1 hora. Não, daily, cara, é um bate-papo às vezes de 15 minutos. Pum, pum, pum. Como foi ontem? O que deu errado? Hoje vamos seguir por essa linha. Ou, às vezes, é só para contar alguma negociação, alguma coisa legal que fez, que pode servir de inspiração para o outro. E vendas, a gente tem um pouquinho mais de desafio em relação a isso. Porque venda, por exemplo, se você tem um time com 4 pessoas, cara, cada pessoa vai falar um pouquinho de como foi seu dia. E, às vezes, pode ser que estende um pouco mais. Tá? Então, o líder ele tem que estar ali intermediando e fazendo com que essa daily saia de uma forma, vamos dizer, produtiva, que não tenha dúvidas. Tá? Porque, às vezes, o líder está fazendo outras coisas, ou enfim, cara, a daily está ali para ir aí, gente, aconteceu alguma coisa que eu não vi ou que vocês querem, para não acontecer aquilo de, eu tinha essa dúvida e não consegui falar com você. Não, cara, daily está ali, o líder todo dia para você. Entendeu? Então, é o momentinho da equipe. É como você falou, um checkpoint que é essencial, né? E nada demorado, porque se for reunião, aí já toma muito tempo. Aí fica ali, vira desabafo, muito ponto. É só a Aline pontuar o que foi feito, a Isa também. Porque a gente Dá um sempre fala nós, do dia anterior, né? Por exemplo, a gente sempre fala o que a gente fez no dia anterior. Como se fosse, a gente está com uma campanha, começou uma campanha hoje. E a gente alinhou como que a gente ia fazer essa campanha, beleza. No dia seguinte, a gente fala, e aí, como que foi? Qual foi o resultado que você teve em relação a ontem? O que você fez de diferente que deu resultado? Quantas ligações? Então, assim, exatamente. Então, por exemplo, a abordagem. A maioria das vezes a gente não faz a mesma abordagem para todos os clientes. A gente vai modificando. Por exemplo, eu fiz X quantidades ali de ligação, de abordagem, eu vi que não deu muito certo. Já vou mudar. E vai mudando até a gente ver qual que tá dando certo, entendeu? Então, a daily, ela serve exatamente para isso. Aí a gente teve um ponto positivo, teve algo que deu certo. Fiz dessa forma, a gente mostra a conversa, ou de repente a ligação, o áudio, como que foi, né? E a gente mostra o que deu de resultado. Foi assim, eu consegui falar com o cliente, ele conseguiu me dar atenção. Então, a gente já pega já de ideia para poder começar a fazer os próximos contatos da mesma forma que deu resultado. Entendeu? Então, é só para a gente poder alinhar mesmo ali a expectativa ali do dia anterior e o que a gente pode fazer para poder melhorar no dia seguinte. Entendi, porque assim, muitas vezes as pessoas podem pensar que a dele é uma coisa demorada. Poxa, todo dia eu vou perder um tempo. Na verdade. Você ganha um tempo, na verdade, né? Você não perde. Depende de como você conduz, porque é igual eu falei assim, a gente não pode fazer nenhuma reunião, nenhuma daily, nenhuma reunião que a pessoa saia de lá mais confusa do que entrou. Não. Entendi. Tem que sair de lá com uma clareza, tá? Seja com alguma dúvida tirada ou com plano de ação, ou alguma clareza de alguma coisa. Porque senão nem precisa fazer daily. Não vai gastar seu tempo fazendo daily se o time não sair de lá, tipo, cara, beleza, entendi, é isso que vamos fazer, tô entendendo o caminho, para onde a gente tá indo, então show. Aí, beleza.
Senão, cara, não adianta a gente fazer reunião daily para pessoa. Aí é o famoso, quando a gente vê muito vídeo no Instagram, né? Empresas que têm muitas reuniões toda hora e a pessoa sai de lá, tipo, perde tempo. Sim, Então, tem muito meme, né, que o pessoal bota tem. Eu já vi né, de tanto. fazer reunião e ser reunião infrutífera, na verdade. Né? Exato. Aí eu vi alguns que, você podia ter me mandado e-mail, ao invés de parar todo mundo para fazer isso aqui. Então, não, tem que ser reunião realmente que tenha um objetivo, tenha uma estrutura ali, tenha uma finalidade, que a equipe saia de lá, de fato, entendendo o que foi dito e quais os próximos passos. Sim, Tá? Eu acho que esse é o principal ponto. Porque senão fica aquela reunião que poderia ser definida por um e-mail, né? Você mandou um e-mail e resolveu a reunião. Eu precisaria de uma... Que a daily, na verdade, seria um encontro. Vamos botar assim uma reunião? Seria um encontro diário entre... Checkpoint. Um checkpoint da equipe. Checkpoint, sabe por quê? Vou dar um exemplo muito prático aqui. Software House, a maioria das Software House tem um SDR, que é aquele cara que vai prospectar, que vai qualificar para jogar para o closer, fazer a reunião. E muitos não tem nem reunião, já vai direto para demonstração. Muitos é dessa forma. E aí, o SDR, como que você sabe se esse SDR está sendo produtivo ou não está sendo produtivo? Tá? Como que foi o dia dele anterior? Você vai saber acompanhando. Então, a daily ajuda nesse acompanhamento. Só que a partir disso, esse SDR tem que ter uma meta. Então, vamos lá. Qual que é a meta de um SDR? Agendar 10 reuniões por semana. Se você faz só um encontro com esse cara na sexta-feira e, por exemplo, deu quinta, ele só agendou 2. Ele só tem sexta para modificar alguma coisa porque você não viu, você não teve o contato com aquele cara. Então, a daily é para você todo dia entender e não ser pego de surpresa ali. Tipo, caramba, eu tô muito distante e não tenho plano de ação. Então, a daily ajuda nesse sentido. Mas, assim, de exemplo, seria... Um acompanhamento próximo, né? Ali, todo dia tá acompanhando o time. Você falou, tá falando sobre checkpoint, né? Um checkpoint diário. Quantas ligações você fez, quantas reuniões, quantos follow-up. Por que quantos? Porque venda é muito quantidade. Às vezes, se você não está vendendo, é porque você está prospectando pouco, você está conversando pouco. A venda não vai cair no seu colo igual a indicação. Não, a gente tem que ser caçador, a gente tem que ir atrás. Então, a daily é para isso. Tá, e você fala isso aí, até pegando um pouquinho do SDR que você falou também. O SDR ele poderia fazer uma prospecção ativa também ou não? Então, existem SDRs que trabalham mais com leads frios e existem SDR que é mais com receptivo. Então, depende de como a empresa vai definir os canais. Por exemplo, tem empresa que nem faz prospecção ativa, então é um SDR de campanhas de marketing, de inbound, que a gente chama, né? Isso. Agora, tem empresas que já têm times distintos. Então, a gente tem o time de prospecção ativa, que é a galera que não vai trabalhar com lead ali de marketing, eles que vão caçar. Então, tem gente que tem uma pessoa que a gente chama de BDR, né? Que monta as listagens e tudo mais. Tem um SDR, que vai qualificar desses ativos. E existem pessoas que, aqui é o time do inbound. Então, tem um SDR mais receptivo e aí depende dos canais. Aí tem gente também que não muda time por canal. É o mesmo time trabalhando todos os canais. Então, aí depende da estrutura, né? Depende do produto, da quantidade de colaboradores que você tem, da geração de demanda. Então, um exemplo bem prático aqui. Eu vou ter um time que trabalha só com inbound, que é um lead de marketing, né? Investindo, sei lá, R$500, R$1.000 por mês, talvez, e que me dê 10 leads por mês. Beleza, eu tenho um time desse. Se a gente for analisar, é menos de um lead por dia. Você precisa ter um time só para trabalhar isso? Cara, não. Você nem tem demanda para o cara trabalhar, entendeu? Isso. Então, depende muito da geração de demanda também. Agora, uma empresa que consegue gerar, não sei lá, mais de 10 leads por dia. Aí não é por mês, por dia. Aí, beleza, talvez eu tenha uma equipe só para trabalhar lead de marketing. Então, depende. Né? É muito da estrutura da empresa. Da estrutura, do investimento, da geração de demanda, de tudo isso. Tem algumas empresas então, que vão ter ali, tendo 1, 2 pessoas no comercial focado, já vai dar, digamos assim, uma diferença positiva, né? Sim. Porque dependendo se você tiver 2 pessoas ali, um SDR para qualificar
e um para ser o closer, cara, dependendo da geração de demanda, essa pessoa pode trabalhar com inbound e também outbound, desde que ela tenha uma gestão de tempo, né? Tenha ali o ferramenta aí entre o CRM para ajudar ela a se organizar, saber quem que ela prioriza, qual funil ela prioriza, né? Por exemplo, quem trabalha com muita demanda, geralmente tem o dia do follow-up, tá? O dia de reaquecer contatos. Então, por exemplo, toda quarta-feira é o dia de reaquecer contatos, chamar com todo mundo que não respondeu. Agora, quem não tem muita demanda, todo dia é dia de follow-up. Então, tá vendo a diferença? Então, se você tem muita demanda, você tem que se organizar mais e vai estabelecer dia, vai estabelecer horários. Entendi. Dessa Você forma não que a acaba gente se faz. perdendo, né? Você pode ter um lead ali para fazer follow-up e você tá deixando passar e cada Exato. vez mais vai esfriando esse lead. E Né? isso acontece muito, tá? Muita software house não tem o que a gente chama de funil de recuperação. Entendi. Vou pegar esse ganchinho e vou perguntar para a Aline, que eu sei que a Aline saca bastante sobre o funil de recuperação. Que dica você daria para uma software house hoje que ali tem um funil de recuperação? E qual dica você daria para eles alimentarem, para eles nutrirem esses leads ali nesse funil? Então, por exemplo, aqui com a gente utiliza o Planix, né? Então, nessa nossa ferramenta, o Planix no funil de recuperação, ele já mostra qual é o momento para a gente poder estar fazendo esse follow-up com o cliente. Por exemplo, tem um funil de 15, de 30, de 60 e 90 dias. Então, ali vai sempre me mostrar qual é o dia que eu preciso estar entrando em contato com esse cliente. E tem que manter organizado, porque se você não manter organizado, você vai se confundir. Porque, por exemplo, tem todos esses funis. Tá na época de eu chamar o cliente que está em 15 dias. Aí eu faço follow-up com esse cliente, eu tenho que passar ele para o funil de 30. Se eu não passar ele para o funil de 30, ele vai continuar ali. Às vezes eu posso acabar entrando em contato com ele, sendo que eu entrei ontem ou semana passada, entendeu? Então tem que ter esse controle, essa organização ali dentro do seu CRM, senão você fica perdido. Mas, por exemplo, a gente tem uma base, mas vamos supor que o cliente ele não tenha aí esse funil de recuperação, né? Na ferramenta dele ele não tenha essa parte. Ele pode estabelecer na equipe, por exemplo, daqui você está em contato com esse cliente, ele parou de te responder, o follow-up você pode fazer com 3 dias, ou faz 3 follow-ups em sequência. Então, vai tudo de acordo ali com como é feito a parte do comercial ali dentro da empresa. Mas, a princípio, você tem que ter organização, senão você não consegue. Entendi. Tudo é organização, né? Baixa em organização. E esse follow-up é em ligação, WhatsApp, é um e-mail? Qual a melhor forma de fazer um follow-up? Ou depende do público? Então, a gente faz de todas as formas, né? A gente tenta a ligação, o cliente não respondeu ali naquele follow-up, não atendeu a ligação. A gente tenta por mensagem ou tenta por e-mail também. Então, assim, a gente tem que utilizar todos os canais. Onde você conseguir uma resposta, show de bola. Mas sempre tenta primeiro pela ligação. Entendeu? Sim. Porque, por exemplo, o cara pode ser que não te atenda hoje, nem amanhã, e nem depois de amanhã. Mas aí, se você tem uma cadência ali de 15 dias e toda vez você tenta uma ligação, cara, dentro desses 15 dias pode ser que algum dia ele te atenda. Só que você só vai saber tentando, entendeu? Por isso que veio, o que você não tolera? Quem não gosta de ligação. Porque, cara, você não vai conseguir na primeira tentativa, entendeu? Sim. Tem que ter constância, tem que ter resiliência. E assim, vocês... Desculpa, pode falar. Já fui cortando falar já. Uma coisa que a gente também para poder analisar, é questão de horário. Porque vamos supor que eu liguei para o cliente de manhã e ele não me atendeu. Entendi. Próximo contato, eu posso sentar meado do dia, finalzinho da tarde. Então, a gente vai diferenciando o horário para poder tentar uma hora o cliente conseguir atender. Exatamente. Aí coloca no histórico. Exatamente. Vamos supor que você tentou 3, 4 vezes, tipo, de manhã ou de tarde, e uma hora ele te atendeu na parte da tarde. Então, você já sabe que ali seria o melhor horário para você poder estar retornando esse contato com o cliente. Então, sempre vai avaliando isso também, questão de horário. Entendi. E no ponto de que vocês conseguem contato, vocês também perguntam para o cliente, né? Qual horário melhor para entrar em contato com ele, se for preciso, novamente, para uma reunião e tudo, né? E aí entra também naquilo que eu falo o seguinte... Muita gente fala que o follow-up mais atrapalha do que ajuda. Hoje em dia, tá? Tem alguns gurus da internet que já tá começando a falar, cara, para que follow-up? Se você tá fazendo follow-up, é porque você errou antes. Verdade. Pode ser que seja isso também. Mas aí envolve o seguinte, cada conversa sua com o cliente envolve o que a gente chama de combinados. Se você for aquela pessoa que acabou de conversar com o cliente e falou ali, então vamos mantendo contato, tá? Eu vou te mandando no WhatsApp. Você
tá estimulando ele para fazer o follow-up. Então, tá vendo que não foi um follow-up que tem um destino, que tem um porquê. Né? Cada follow-up eu tenho que gerar uma curiosidade, eu tenho que ter um motivo diferente para chamar ele, tá? Só que você só vai ter isso desde que você tenha combinado algo. Então, por exemplo, o cliente veio com alguma objeção. Cara, você não vai levar esse cara, tentar quebrar essa objeção do próximo follow-up. Não, você quebra agora, traz a confirmação, dependendo do que ele falar, eu consigo te dar o retorno só na quarta. Beleza, então você faz o follow-up na quarta. Então, tem algumas estratégias para que não vire aquele follow-up também, eu diria, insistente. Vamos supor, o cara falou que não. Você vai lá e, porque tá na minha cadência que eu tenho que fazer o follow-up, então eu vou fazer o follow-up. Não, ele falou que não, você vai dar o destino dele, do card ali. Tá? Só que aí envolve o que eu sempre falo. Existe follow-ups para quem está conversando. Então, tem gestão ali de combinados, né? Tem data, talvez, que precisou ver com sócio, ou alguma questão que horário, ele só tem livre tal horário, tá? Existe o follow-up para quem está no contato inicial, ou seja, quem está no contato inicial não te respondeu nada ainda. Então, é uma pessoa que você tem que ir trazendo cases, prova social, você tem que ir trazendo vídeos, artigo. Cara, eu lembrei de você é ótimo também para quem você está conversando. Então, oi, João, lembrei de você. Sabe aquilo que você estava me falando com problema de estoque? Dá uma olhadinha nesse artigo que acabou de sair. Eu acho que vai contribuir muito para o que você está vivendo aí. Pum, e mando. Entendi. Eu não estou sendo aquele interesseiro. Vamos fechar. E aí, conversou com o sócio? Não, eu estou agregando valor para o cara. Entendeu? Então, aí tem algumas estratégias aí que a gente vai usando para ser um follow-up produtivo. E não aquele follow-up chato, insistente. Repetitivo, meio robotizado. Repetitivo, a mesma coisa toda hora. Uhum. Exato. É porque, às vezes, quando a gente fala em questão de follow-up, as pessoas acham que é para poder retornar para saber se a pessoa vai fechar naquele momento. Uhum. E não, na verdade, o follow-up ele serve para quê? Para a gente poder estar alimentando ali a memória do cliente, fazer ele lembrar que aquilo dali é algo que vai beneficiar ele, porque vai chegar o momento dele realmente fazer esse fechamento. Então, o follow-up ele vai servir exatamente para isso. Para você poder estar sempre ali ativando a memória do cliente e cutucando também a ferida dele, né? Para ele se tocar, entendeu? Sim. E aí é importante a Software House ter, dependendo, pequenos vídeos, sabe? Demonstrando algo legal ali do sistema. Então, isso aqui é sobre quem me falar que tem problema com estoque. Esse aqui é quem me falar sobre parte financeira. E aí, durante esses follow, você pode utilizar esses vídeos também demonstrativos. Mas aí tem um porém. É aquele vídeo interativo, legal e curto. Não é aquele vídeo do cara técnico de 1 hora explicando lá no YouTube. Não, porque a pessoa não vai assistir. Né? Então, tem certas técnicas aí pra gente usar. Tem que ser aqueles vídeos estilo Reels, né? Assim, isso. 3 minutinhos no máximo, né? Rápido ali, né? Bem dinâmico, bem direto ao ponto, né? Porque, realmente, se for 1 hora de vídeo... Cara, não vai assistir. Não vai assistir, melhor realmente. Você nem mandar. Agora, eu vou deixar com vocês um recadinho sobre a imersão Software House 10X. Empresário de Software House. Imagina se você recebesse 30 ou 50 novos clientes para implantar esse mês. Sua empresa estaria pronta para esse desafio? Se a resposta for não, então você precisa conhecer a Imersão Software House 10X, o único evento 100% focado em empresários de software. Com nossos frameworks de gestão, qualidade e produtividade, você vai transformar sua equipe de desenvolvimento criando uma cultura de resultado, em vez de só dar conta de lista de tarefas. Você ainda vai dominar outros 2 essenciais pilares para o sucesso da sua software house: pessoas e finanças. Organize, desenvolva e extraia o melhor do seu time com as ferramentas de gestão certas. E domine sua gestão financeira com um plano claro de indicadores e KPIs para tomar decisões mais assertivas dentro da sua software house. Agora é a hora de assumir o controle do crescimento da sua empresa com um método estruturado para potencializar sua conversão e bater suas metas. O seu crescimento e sucesso estão em suas mãos e estamos aqui prontos para ajudar você a alcançar. Então, pessoal, voltando do recadinho, eu vou deixar agora uma pergunta para vocês duas, né? Mas eu primeiro quero que a Aline responda primeiro antes da Isa. Quando foi que você percebeu que sabia vender de verdade? Então, eu acredito que foi a partir do momento que eu comecei a entender mais o cliente. Consegui
realmente falar melhor com ele, conseguir tirar as dúvidas dele e entender também ali do negócio dele, o que eu poderia de fato estar conseguindo ajudar. Então, eu acredito que foi isso, quando eu consegui entender melhor o cliente. Entendi. Assim, pegando um pouquinho o gancho do que a gente conversou, a Keisa passou pra gente também. Isso veio de forma natural ou você buscou também conhecimento? Ali através do playbook, de livros, né, e-books e tudo? Não, busquei, porque não ia ter como vir de forma natural. Até uma das coisas que eu sempre falei em alguns outros podcasts que foi... nunca tinha trabalhado uma software house, então para mim foi difícil. Até porque tem siglas, palavras que eles falam que não tem como você entender ali no início. Eu lembro até num dos primeiros atendimentos que eu fiz, que o cliente pegou, falou uma sigla lá e eu fiquei desesperada. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso, gente? E eu fui pesquisando. Então, assim, toda vez que eu tinha alguma dúvida do cliente, obviamente, eu olhava o playbook, perguntava pra Isa, pesquisava também para poder conseguir entender melhor. Então, assim, se eu não tivesse buscado todo esse ensinamento, né, para poder conseguir, de fato, entender como que funciona todo esse mercado, eu não teria conseguido. Entendi, perfeito. Então é a importância, né, de estar sempre se atualizando, sempre com dúvida, sempre sendo proativo, né, buscando conhecimento, isso é muito importante. E você, Isa, quando você percebeu que sabia vender de verdade também? Então, eu comecei nas vendas há 5, 6 anos atrás, né? Eu fiz psicologia, então eu estava no momento ali de faculdade e eu já contei minha história para a Aline já várias vezes que eu era aquela pessoa tão tímida ao ponto que as minhas primeiras entrevistas de emprego minha mãe estava junto e tipo entrou na sala comigo. E eu, obviamente, não passei, né? E foi mais de uma. E aí até que chegou uma oportunidade para mim que uma amiga minha da faculdade falou: Isa, vai ter um freela, cara, um freelancer. E eu, depois de ter sido recusada, né, por várias entrevistas de emprego ali, toda introspectiva, toda timidazinha, ela falou: cara, é um freela, R$40 a diária, mais água, tá? Porque era no sol, onde, cara, você tem que abordar as pessoas e conseguir lead, conseguir o contato ali, o telefone deles. Aí eu, cara, vou. Tipo, foi um emprego, vamos dizer assim, que caiu no meu colo. Não fui eu que busquei, né? Porque se eu fosse buscar do jeito que eu tava fazendo entrevista, eu não ia passar mesmo, né? E aí eu fui. E a partir dali eu fiquei, caramba, eu tímida, ter que abordar uma pessoa totalmente, tipo, desconhecida na rua, aquelas pessoas com pressa de ir embora, de pegar ônibus e tinha que ir no ponto de ônibus, tinha que ir nas lojas, tinha que entrar. E, cara, a partir dali eu comecei a me desenvolver, sabe? Quebrando aquela vergonha. Então eu falo que, assim, se eu não tivesse começado desse jeito, talvez eu não teria me desenvolvido tanto, sabe? De uma forma mais rápida, vamos dizer assim. Entendi. E a partir dali eu ainda não sabia que eu sabia vender, porque ali, querendo ou não, você vende uma ideia, porque eu não vendia de fato ali o produto, mas eu só tinha que pegar o lead. Tinha que pegar o lead, falar para ele ali, ó, você me dando o seu contato, eu consigo para você X% de bolsa. E a partir dali eu tinha que parar a pessoa, dê o famoso o que você ganha com isso, o que você ganha me dando o contato. E ali eu tinha metas. Então eu sempre trabalhei muito com meta. Então meta de abordagem, meta de tudo. Então ali a gente tinha que conseguir 40 telefones. Então 40 nome e telefone, e-mail, tipo um cadastro ali. Por dia? Por dia. E ali eu, tipo, sempre correndo atrás, sempre indo para bater essas metas e tudo mais. E aí, depois disso, né, um dos líderes lá falou: caramba, essa menina tá batendo tudo. O que tá acontecendo? Vamos colocar ela para telemarketing. E aí, a gente fala que é aquele bônus lá, a gente saiu da rua, né, as pessoas que saiu da rua ali e foi pro telemarketing, que já era ligação. Então, eu trabalhei em todas as etapazinhas ali, sabe? Da venda, desde a prospecção ativa até o telemarketing, né? E aí, o telemarketing entrava em contato com as pessoas que prospectava esses leads da rua. Sim. Né? E aí, a partir dali, cara, meu primeiro dia, eu lembro até hoje, me deram um papel com um script, você tem que ligar e falar isso. Foi desse jeito. E aí, tinha eu e um rapaz do meu lado. Aí, deu uma lista de número, um monte de número. Os 3 primeiros que eu liguei, os 3 atenderam. E do menino, cara, ninguém atendia. Eu, gente, será que eu tenho sorte, né? Primeira coisa que eu pensei, cara, o menino, gente, juro, ele tentou ligar para 20 e ninguém atendia. O meu, na primeira, atendeu. E aí você tá com aquele medo, primeira abordagem, só que eu tava ali com um papelzinho. E a partir dali,
eu consegui fazer a inscrição, porque você tinha que convencer a pessoa a fazer um vestibular ali e tal. E aí eu ficava, cara, eu acho que eu tenho sorte. E aí, por muito tempo, e isso eu levei para daily esses dias, fui corrigir a Ana Paula, que é uma das nossas vendedoras referente a isso. Por muito tempo eu ficava muito nisso, eu acho que eu tenho sorte, eu tenho sorte. Tipo, não acreditava que eu tinha, talvez, uma técnica ou que era um merecimento meu, sabe? E não. Depois eu fui percebendo que, cara, não é sorte, o meu tom de voz já contava, sabe? Todo o aprendizado que eu tive na rua ali me ajudou muito na hora da primeira ligação. Parecia que eu estava super confortável, parecia que eu já sabia como prender os 5 segundos ali da pessoa, sabe? E aí eu fiquei, cara, isso não tá parecendo sorte, não. Por que não tá parecendo? Porque tá sendo muito consistente. Tipo, tá acontecendo todo dia. E sorte acontece uma vez ou outra, né? E aí eu me desenvolvi muito, o menino não ficou, né? Ele não ficou nem a primeira semana, mas porque ele não aguentou, né? Ele prospectava, não atendia, ele não conseguia se desenvolver ali. E eu já desenvolvi, comecei a bater meta. Então, a partir dali, vendo, sabe? Vendo os resultados chegando, vendo como eu não ficava parada, porque ali eu conseguia ver no meu ambiente que, cara, eu não perdia 5 segundos. E é uma coisa que eu me identifiquei muito com a Aline quando ela entrou. Que, cara, cada minuto para mim importava para prospectar. Cada minuto. Então, enquanto tinha várias pessoas ali, porque era uma sala muito pequena, várias pessoas conversando sobre o dia, sobre isso, sobre aquilo, eu tava, em ligação. E aí, no final do dia, cara, eu sempre tive mais resultados. E aí eu via, cara, o volume que eu faço é um volume muito diferente dessas pessoas. Então, não é sorte. Eu tive a iniciativa, sabe? Eu mereci esse resultado. Então, aí você faz uma vez, você faz duas, você faz três, você vai ficando muito melhor, né? E aí, cara, o resultado vem, não tem jeito. Então, eu corrijo muitas meninas, a Aline, a Ana, né? Esses dias a Ana, eu tive uma sorte aqui com o rapaz. Eu falei, pera lá, vamos acabar com isso de sorte, porque eu já passei por isso. Se ela tinha chegado cedo, prospectou, ela conseguiu bastante ligações em uma manhã, bastante atendimento, né? Eu diria ligação efetiva. E ela falou, eu tive sorte. Eu falei, cara, você teve iniciativa. Se você não tivesse ligado, você não teria o resultado, entendeu? Então, é iniciativa. Para de falar que é sorte, porque você mereceu essa efetividade e essa negociação, porque você teve a iniciativa, né? Então, a partir daí, eu fui mudando e falei, caraca, eu entendo desse negócio. Tá dando resultado, tá vendendo. Aí, eu fui percebendo. Foi assim, foi na trajetória, foi no dia a dia mesmo. Entendi. Depois... Mas eu assustei. Você assustou o quê? Depois que você percebeu ou durante o processo? Durante o processo. Durante o processo. Porque eu entrei junto com uma outra pessoa e eu via que eu tava fluindo e ele não. Então, a partir dali, eu fiquei, cara, isso tá muito estranho. Mas assim, pegando até um ponto, você falou de uma pessoa mega tímida, que ia até com a mãe para fazer entrevista, do nada descobriu ali um dom que tava escondido, né? E aí eu fiquei, eu tava na psicologia ali se eu não me engano, no segundo semestre, ainda estava no início, e eu queria muito trabalhar, ter alguma independência. Só que em nenhum lugar, eu tinha feito acho que 3 entrevistas, nenhum lugar tinha me chamado. E aí minha amiga falou, cara, tem um freelancer, vamos? Eu falei, agora é a hora, vou. E vamos ver o que vai dar. Então era um freela, eu fiquei ali bastante tempo no freela até ir pro telemarketing de fato. Entendi. E cara, a partir daí, eu tô nas vendas até hoje. Me formei em psicologia e eu diria que não foi algo em vão, né? Porque para você vender, você tem que entender de pessoas, né? As pessoas são diferentes. E isso também me ajudou mais ainda a me desenvolver, entendeu? Em vendas. Porque, cara, cada cliente é de um jeito, né? Muita gente trata o cliente de forma igual. E a Aline vem falado isso. Cara, a gente tem que tratar as pessoas diferente. Sim. Tem uma pessoa que é impaciente. Tem uma pessoa que é mais dominante. Tem outra que não, que prefere mais detalhe das coisas. A outra já é mais objetiva. E aí, se você for tratar de um jeito igual todo mundo, cara, você não vai conseguir vender. Sim. Você vai estressar, né? E aí, a partir daí, eu fui entendendo mais, pessoas mais entendendo o jogo e vendo que realmente é algo legal, sabe? Não é aquela coisa chata de fazer. Não, é um desafio diário. Diariamente você tem falar isso. Todo dia é diferente, todo dia é um desafio novo. Exato. Legal. E assim, só pegando um ganchinho, você terminou a psicologia, te deu mais impulso para você terminar a psicologia por causa da venda? Você viu, pô, tô me dando bem aqui, tô me desenvolvendo bem, assim, né? Me dando bem nessa carreira eu tô seguindo.
Aí você prosseguiu, você não pensou também em seguir uma outra área depois não? Ou Então, focou mesmo? eu, quando iniciei psicologia, Uhum. eu falei, cara, eu vou fazer para me tornar uma psicóloga jurídica ou empresarial. Então, nunca foi voltado para clínica e hospital. Então, eu já tinha o pé no empresarial. Entendi. E aí, a psicologia ali empresarial é para você trabalhar com gestão de pessoas, é para você trabalhar com recrutamento e seleção, tá? Então, tudo isso a gente consegue agregar. E não, aí envolve, né? Não só isso, lidar com pessoas, você vai lidar com clientes diferentes. Então, ajudou, eu diria, nos dois lados ali da moeda. Entendi. Tanto que foram 5 anos, né, psicologia, e eu iniciei nas vendas no início do curso. Então, eu fiz o curso de psicologia sendo uma vendedora, e aprendendo lá e aprendendo cá, entendeu? E aí, depois, eu finalizei e me tornei líder, gestora, apliquei muita coisa da psicologia também no meu trabalho e estamos aí. Legal. Legal a história. Então, pessoal, hoje a gente conversou um pouquinho sobre o ambiente comercial, né? Tanto a Isa quanto a Aline trouxeram várias informações importantes para a gente, né? Acredito que vai agregar bastante valor para todos vocês. E eu queria que vocês deixassem uma consideração final. Então, pessoal, o que eu tenho de dica aí para vocês, principalmente para quem está iniciando aí na questão de vendas, é sempre buscar conhecimento, né? Até porque uma das coisas que a gente sempre fala, vendas é técnica, então você consegue estar adquirindo isso, mas para isso você precisa ter essa disposição de aprender mais, tá? Para você de fato conseguir evoluir aí na sua carreira. Show. E eu diria, né? Esse podcast a gente falou de tanta coisa, né? A gente falou de follow-up, de liderança, de motivação, tudo. E eu diria o seguinte: se hoje vocês não têm um motivo para fazer tudo que vocês fazem, né? Se vocês não têm um propósito, tudo vai ficar mais difícil. Aí vai virar o que eu falei para vocês, tarefa repetitiva, aquela tarefa chata. Então, encontre o seu motivo, encontre o seu... Cada propósito ali é único, né? Cada pessoa tem o seu sonho, um propósito de vida. Então, você que é vendedor, você tem que ter isso muito bem claro, tá? Seja um sonho de conquistar algo, não só financeira, como conhecimento, como reconhecimento no trabalho, né? Você evoluir, ser alguém melhor, cuidar da sua família ou ser o maior provedor da sua casa, enfim. Você tem que saber que não é fácil, o caminho, a jornada não é fácil, mas é todo dia você ali lembrando do motivo que faz você todo dia fazer a mesma coisa todos os dias. Porque venda, cara, é uma rotina, venda é repetição, venda é resiliência. Então, busque o seu propósito. Nem todo mundo tem isso tão claro, mas vai chegar um momento que você vai conseguir definir isso, tá? Então, eu diria que isso que faz a gente fazer a mesma coisa todos os dias, sabe? Porque nem todo dia você vai estar num dia bom. Uhum. Perfeito. E se você jogar fora tudo porque você tá com um dia mal, como que você vai conquistar o que você quer tanto, sabe? E aí não é algo que o CEO vai trazer, o seu propósito é esse, Lucas, o seu sonho de vida. Não é o CEO que vai estabelecer isso, sabe? É a gente mesmo. Exato. Então, acho que de tudo que a gente conversou hoje também, acho que resume bastante a palavra que você falou, resiliência, né? Acho que serve para todas as áreas, todos os segmentos, né? Carreira de todo mundo também, resiliência, acho que é um ponto muito importante, né? Então, mestre, a gente termina por hoje. Acredito que ficou bem claro, né, para vocês e também um pouquinho da história das duas, também tanto da Isa quanto da Aline. Agregou bastante para todos nós. Eu também saí daqui bem mais antenado sobre o âmbito comercial. Então, até a próxima. Tchau, tchau.